Olá, começa agora mais um programa Cidadania. E hoje nós vamos conversar sobre um tipo de família que tem surgido mais nos tribunais, que são as famílias formadas não apenas por humanos, mas por multiespécies, por animais de estimação e outros tipos de criaturas. Quem vai conversar conosco é o advogado Christian Fetter, membro do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, IBDFAM. Olá, Christian, seja bem-vindo, muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. E eu vou começar então pedindo para você explicar para a gente o que são essas famílias multiespécies. Você já explicou na verdade, né? Mas é isso mesmo, são famílias formadas por seres humanos e seres não humanos. Cada vez mais nós temos situações de residências em nosso país que têm animais de estimação e filhos, ou muitas vezes animais de estimação e não há filhos. Dados do IBGE que comprovam que existem hoje mais lares com pets, animais de estimação, animais de companhia, como alguns chamam, do que lares com crianças. E há uma tendência, inclusive, de aumentar. Então é natural que quando esses lares se desfazem, possa haver discussões a respeito de quem vai ficar com o animal, se vai haver algum tipo de compartilhamento da companhia, ou se há algum direito a ser exercido com relação ao animal. Tem se falado em alimentos, por exemplo, só para a gente dar uma primeira pincelada. Então, cada vez mais há um interesse sobre esses casos que estão chegando aos tribunais, que estão chegando à minha sala de aula, na qualidade de pergunta dos alunos, que estão chegando aqui no escritório de advocacia e que nós temos que resolver. Que existem até projetos, tem essa discussão aqui no Senado mesmo, que os animais seriam seres sencientes, mas por enquanto, pela lei, eles ainda são considerados como propriedade, seria isso? O nosso Código Civil é um projeto da década de 70, então é natural que não se podia nem cogitar isso naquele momento. Então, se você pegar os artigos que tratam a respeito dos animais, são artigos que falam sobre penhora, são artigos que falam sobre danos, responsabilidade do dono do animal que causa um dano a alguém. Então, é claro que já há leis protetivas quanto ao sofrimento do animal. Existe lei já que os animais não podem sofrer nenhum tipo de maltrato. O maltrato é punido como crime. Nós temos a questão das experimentações científicas com animais. Então, já existe algum caminho nesse sentido. Mas no que tange aos direitos de família, especialmente, guarda, convívio, eventual pensão, até direitos sucessórios que têm sido tratados também em tese, não há nenhuma lei a respeito promulgada, pelo menos. Há projetos, mas não promulgação. E na prática, como que essas questões têm surgido nos tribunais? Principalmente no caso em que acaba a relação, o casamento, a união estável chegou ao fim e aí que aparecem os conflitos. Seria mais ou menos isso? Sem dúvida. Os conflitos são principalmente a respeito de guarda e convívio. Então nós temos um casal, claro, evidentemente um casal heteroafetivo ou homoafetivo, que tem aquele animal de estimação em alta conta. Então, consegue comprovar uma relação afetiva quase comparável a uma relação filial. E aí, claro, vai cada um para um lado e o que acontecerá com o animal? Lógico que não é possível se fazer uma divisão como uma coisa comum. Um carro eu vendo e divido o dinheiro. Um imóvel eu compro a parte da minha ex-mulher, ou ela compra a minha parte, ou a gente vende também, ou aluga e divide o aluguel. Mas o animal não tem como sofrer essa divisão salomônica, digamos assim, Então, cada um quer o seu tempo de convívio. O próprio animal também é comprovado que ele sente essa falta, que ele experimenta também sensações próximas ao que seria uma depressão, um luto. Então, a própria qualidade de vida das pessoas pode ser abalada. Bem rapidamente, nós temos um caso prático em que o cidadão presenteou a esposa com um animalzinho de estimação porque ela havia perdido um bebê. Ela tinha ficado grávida, a gravidez não chegou ao final e o marido presenteou a esposa com esse animal. Então, para ela era muito importante a presença. Às vezes, para a outra parte, não. Então, a gente vê muita picuinha também. Então, não é que eu quero ter contato com o animal. Na verdade, eu quero ter contato com a ex. Eu quero usar o animal como um subterfúgio para ir de vez em quando na casa dela, de repente tentar reatar a situação. O próprio caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça recentemente, foi julgado alguns anos atrás, era oriundo do Tribunal do Rio de Janeiro,
E pouca gente diz isso, mas o acórdão lá do Tribunal do Rio mencionava, olha, segundo as provas que foram trazidas nas folhas tais, se ficar demonstrado que o cidadão está usando, né, do subterfúgio do animal para tentar reatar a relação, isso deve ser reportado ao juízo. Então não se tem muita certeza se havia um grande afeto mesmo pelo animal ou se o animal seria um caminho para chegar na ex. Então tudo isso tem que ser apurado, né? A quem aquele animal é mais apegado? Muitas vezes é aos filhos. Então eu comprei um animal de estimação para minha filha, mas para mim, na verdade, é um estorvo, né? Para mim é chato, eu não queria, mas ela insistiu tanto. Então, na hora de um fim de relacionamento, é injusto eu pretender aquele animal. É injusto eu querer atingir a minha ex-esposa, atingir a minha filha, apenas por picuinha, né? Por querer incomodar. Então, isso tem que ser analisado, né? Qual é o papel daquele bichinho de estimação dentro daquela família? A quem ele está mais ligado? E se ficar demonstrado, evidentemente, que o casal mesmo tem uma relação afetuosa importante com relação ao animalzinho, talvez tenha que haver uma divisão de tempo de convívio, né? Passa uma semana com um, uma semana com o outro, né? Então, tem se buscado soluções inteligentes, né? Às vezes até muito próximas do que as soluções encontradas para os filhos, né? Claro que há diferenças, lógico, sempre vai haver diferenças, mas o caminho, para muitos, tem sido até a aplicação analógica do capítulo do Código Civil que trata da proteção dos filhos. Tem sido uma solução aceita, né? Enquanto não há a solução legal ainda determinada. E como nos casos, né, que você citou muitas vezes, quem é mais ligado aos animais são justamente as crianças. E existem casos, por exemplo, que quando as crianças vão visitar um dos pais, o animal vai junto, acompanha as crianças? Isso pode acontecer, sem dúvida, se ficar demonstrado que o animal de estimação é realmente da criança, né, e está muito mais ligado à criança ou crianças, é absolutamente natural que, no momento da visita, do convívio com o pai, por exemplo, aquele final de semana alternado, aquele dia de semana, que o animal vá junto. A não ser que haja alguma incompatibilidade. Então isso tem que ser observado também. Veja o trabalho que isso dá, na verdade. Não é uma questão simples, né? Imaginemos que eu tenha saído da casa da minha esposa e tenha ido morar com a minha mãe temporariamente. E minha mãe tem algum tipo de alergia ou alguma fobia importante, né? Ou então eu estou morando num lugar que não tem a menor condição pelo porte do animal, pela idade do animal, ou eu fui morar em outra cidade, né? Então, às vezes, é impossível. Quer dizer, a criança vai passar um período comigo, um feriado de Natal, ou um carnaval, uma Páscoa, e talvez o animal não possa vir junto, né? Estamos falando de um aquário com 40 peixes. É impossível, né? Um transporte de um aquário até o risco para a vida do animal. Então, tudo isso tem que ser visto com muita cautela, com muita calma, né? Aí a criança vai ter que sofrer uma pequena separação, porque ela vai me visitar lá em Porto Alegre, por exemplo, no Rio de Janeiro, e não tem como levar o animal, não tem como... a segurança do bicho está em risco. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? De modo que muitas vezes haja concessões aqui e ali, né, em prol do bem-estar das pessoas e também em prol do bem-estar do animal. As decisões dizem muito isso, né? Nosso primeiro olhar é para o ser humano. Então, esse ser humano está sofrendo com a falta daquele animal. Perfeito. Mas não podemos deixar de considerar que o animal também sofre. Então, o olhar para o animal é sempre secundário, mas é importante também. O animal não pode sofrer. Então, se um transporte do animal causar risco pelo tamanho, pela idade, né, pela distância, pela própria logística de se levar o animal para outro lugar, que não se leve, que ele tenha lá o seu lar, o seu cantinho, para que também não cause nenhum tipo de sofrimento. Então, todo caso é diferente, na verdade, né? Nós temos animais de um tipo, animais de outro, animais que são até perigosos, né? A gente conversava aqui em off, às vezes o cidadão resolve ter uma cobra em casa, né? E para o outro cônjuge é um alívio estar longe daquele bicho, uma aranha de estimação, enfim. Então há também as práticas exóticas. É claro que os casos que chegam aos tribunais, em geral, envolvem cachorros, gatos, pássaros, né? Alguns pássaros que a gente sabe que conversam com a gente, que falam, né? Existem pássaros que assoviam, que cantam, que reproduzem frases nossas. Mas um pouco além disso, talvez seja um pouco complicado. A gente pode pensar em coelhinhos, pode pensar em hamsters, né? Mas talvez o tribunal não tenha que enfrentar questões tão complicadas além desses animaizinhos que a gente correntemente possui, né? Mas para casos exóticos também,
nós podemos ser chamados a dar algum tipo de resposta. Não tem problema. Resolver o problema da aranha caranguejeira, da jiboia, não tem problema, a gente resolve também. A gente sabe assim que o custo de cuidar de um animal, né, custo de saúde, vacina, tratamentos, a própria alimentação, né, por exemplo, tem cachorros muito grandes que comem uma quantidade muito grande de ração e isso pode vir a ter um custo financeiro elevado, né, assim, aí isso também entra nessa disputa, as pessoas querendo dividir, não, a gente, né, adquiriu esse animal junto, agora que a gente vai se separar, eu fico porque é para o meu filho, ou porque eu vou ficar com a casa, que tem mais espaço, mas eu quero que você contribua também com a pensão alimentícia. Aparecem esse tipo de situação? Faz tempo já. É uma indústria bilionária, né? Ela se tornou uma indústria bilionária. A gente está falando de bilhões de dólares em saúde, em alimentação. Eu sou de um tempo em que a gente dava o resto da comida para o cachorro e estava tudo bem, arroz e feijão. E claro que o animal vivia menos, é claro que a qualidade de vida não era boa, mas a gente não tinha muita visão sobre o que o animal precisava. Então, isso se tornou também uma ciência, né? Remédios e tratamentos e acupuntura, né? E roupas especiais. Eu sou oriundo de um local frio, né? O Rio Grande do Sul, então tem toda uma linha de roupas, né? Há quem compre joias. Então, isso realmente virou uma indústria bilionária. E é claro que quando ocorre, digamos, a separação de um casal e as crianças vão passar de repente, mais tempo com a mãe, e há um animal de estimação que foi comprado pelo casal, que foi um presente, há uma responsabilidade sobre aquela despesa, né? Então, não dá só para pensar na pensão para a criança, envolvendo habitação, vestuário, alimentação. O pet é importante também, e é importante para ela, até para a evolução da criança como ser humano, né? Essa interação interespécie, como tem sido chamado, o afeto interespécie, né? O apego interespécie, ele é importante para a criança também. Então, e pode haver até uma indicação, né? Uma criança que tem algum tipo de déficit de atenção, coisa parecida. A gente tem ouvido falar, aí eu estou fora da minha área, mas de ter um animal como terapia, né? É conhecida a ecoterapia para algumas crianças que têm necessidades especiais, né? O cavalo. Então, se é o caso, isso entra no mix, né? de itens da pensão alimentícia. Então, a criança tem a escola, tem o vestuário, tem a saúde, tem a habitação, né, a alimentação e o gasto com o animalzinho de estimação que deve ser rateado entre as partes proporcionalmente. O curioso é que começaram a falar sobre pensão para o animal. Já tem nos Estados Unidos até um termo para isso, né? Lá o suporte alimentar para a criança é chamado de alimony. Já tem o pet money, né, que seria o alimento para o pet. Então, aqui no direito brasileiro, e eu imagino que a maioria dos países aqui da Europa Ocidental, América Latina, a chamada família romano-germânica, né? Esse direito civil law, o animal não é sujeito de direitos. O animal não é pessoa. Ele também não é mais coisa, né? Mas também não é pessoa. Então, ele está no meio do caminho. Mas eu acho que não é possível o Lulu ingressar com uma ação contra o ex-dono pedindo pensão, né? O que a gente tem visto já faz tempo, não é de hoje. Né, são os gastos com o animal, assim como os gastos com a empresa de telefonia, com a empresa que fornece lá 300 canais por assinatura, né, os brinquedos que a criança tem que ter, o judô, o futebol, a aula de guitarra. As despesas com o animal têm entrado já nesse mix há muito tempo. Há uma certa discussão fácil de se ter, né? Eu sou o pai, eu vou pagar a pensão, eu digo, olha, eu não quis comprar esse animal, isso foi coisa da mãe, ou então esse animal foi comprado depois que eu tinha saído de casa, eu não tenho nada com isso, então é fácil surgir uma controvérsia, né? Mas ela vai ser comprovada por provas, né? Então, se eu alego que o animal foi uma coisa que a mãe inventou, que eu já estava saindo, já tinha saído de casa, talvez eu não tenha responsabilidade sobre isso. Não é difícil imaginar, e acontece, infelizmente, que a outra parte esteja querendo incensar os gastos, né? Então, me comprometo a pagar a escola. A mãe coloca numa escola inacreditavelmente cara. Eu me comprometo a ajudar com um animalzinho. A mãe compra um São Bernardo, né? Compra um labrador gigante, enfim. Então, isso tem que haver uma cautela também. O bom senso deve prevalecer, né? Não há dúvida, ficar comprovado que nós temos foto do Natal do ano passado, eu e minha esposa entregando o animalzinho para a criança toda feliz, o vídeo, isso tudo vai para o processo hoje, né? Tá aí, meu filho, fica tranquilo, tá, o seu animal, papai vai ajudar e tal. Então, se há essa fala, se há essa gravação, né, se eu participei dessa dinâmica de formação de uma família multiespécie, eu sou responsável por isso também. Então, eu não acredito que haja campo no direito brasileiro
para eu ser condenado a pagar uma pensão para o Lulu, né? Mas as despesas do Lulu entrarem no mix de uma ação alimentar, isso tem acontecido já há bastante tempo. É normal isso hoje. Mas então na nossa jurisprudência aqui é sempre junto com uma criança ou crianças, não tem assim, quando só assim, um casal se separa e tinha, né, um cavalo puro sangue, não sei, algum animal muito caro, aí é mais difícil que isso entre na partilha. Não, até que não, o exemplo que você deu é muito bom, porque o puro sangue pode ser inclusive um investimento, né? Vamos que eu e minha esposa tenhamos um criatório, um aras, né, um criatório de cavalos, ou um criatório de cachorros, por exemplo. É um negócio, na verdade, né, que nós vamos continuar explorando, por exemplo. Então é natural que eu... Aí nós temos uma empresa, né, o animal ligado a uma questão empresarial. Agora, naquele primeiro exemplo que eu dei, em que o cidadão deu um presente para a esposa que havia perdido um bebê, né, ele fica responsável também, né, pela despesa daquele animal, né? Eu vou dar um presente aqui para essa moça, né? E estou me separando, mas eu vou deixar esse presente. Não acho que não teria cabimento negar esse apoio. Eu falei das crianças porque eu acho que é um exemplo mais fácil, na verdade, de a gente dar. Né? O animal está lá, foi dado de presente, é natural que o ex-casal, embora a conjugalidade não exista mais, né, a responsabilidade pelo filho, pelo bem-estar do filho, e o ter o animal faz parte do bem-estar do filho, né? Então que se entre no mix. Mas nada impede que numa separação sem filhos, em que o filho, entre aspas, na verdade seja o animal, que o casal ajuste também algum tipo de contribuição proporcional. A lembrar, né, que isso tem uma data certa para acabar. Não quero ser aqui frio, nem calculista, mas enfim, o animal tem o seu tempo de vida. Né? Então, se eu me separo da minha esposa, nós temos um animal de estimação que sempre foi da nossa companhia. Ele está com 10 anos de idade, 12 anos de idade. Talvez nem viva tão mais. Né? Eu lamento dizer isso, o animal tem uma vida curta, o cachorro, o gato, né? Quando muito vão a 16, 18 anos, sei lá. Então, é por um tempo ali, uma ajuda, um apoio, até evitar o sofrimento do animal na velhice. Né? Eu acho que o casal pode continuar debatendo até sobre as questões de saúde. Né? O animal está com uma doença, de repente ele tem que ser sacrificado. Né? Se isso vai acontecer, não vai acontecer, qual o tipo de tratamento que ele vai receber. Quer dizer, aproxima-se realmente de uma relação paterno-materno-filial. Né? E o animal tem o direito também de ter uma vida digna e um final de vida digno. Né? Uma morte de preferência sem sofrimento. Né? E as pessoas estão preocupadas cada vez mais com isso. Né? Há legislação nesse sentido. Então, dependendo do caso, né, mesmo que não haja filhos, os ex-companheiros, ex-marido e mulher, ou ex-marido e marido, ou ex-mulher e mulher, evidentemente, podem ser instados havendo algum tipo de comportamento turrão, teimoso, né, ou só para atingir outra pessoa, um juiz me condenar efetivamente a prestar aquele pagamento. Não acho que essa seria uma pensão que ensejaria prisão. Acho que não. Mas poderia ensejar uma penhora de uma conta bancária minha ou uma penhora de um automóvel para assegurar o pagamento daqueles valores. A lembrar que, a depender do animal, ele pode custar muito caro mesmo por mês. Agora, tem alguns animais que vivem muito, né? Tartaruga marinha acho que não chega a ser animal doméstico, mas tem gente que tem papagaios que vivem mais de 100 anos, né? É verdade, isso pode acontecer. E aí é uma escolha, né? A vida é feita de escolhas e consequências. Eu resolvo ter um animal que pode viver até mais do que eu acho que nada impede que eu faça. Por exemplo, eu já estou numa idade mais avançada, com 80 anos, eu compro um animal que vive 20, 30, né? Eu posso até deixar um testamento nomeando um tutor para aquele animal. Esse é um assunto muito interessante também. Eu não posso, no direito brasileiro, deixar um patrimônio para o animal, porque ele não é sujeito de direitos. Né? Mas eu posso dizer, olha, no caso do meu falecimento, o meu filho, que também gosta muito desse animal, ou meu irmão mais novo, né, será então um tutor, ou o animal deverá ser entregue na instituição tal. Vamos que eu não tenha mais ninguém nessa vida, né? Pode acontecer, numa idade muito avançada. Então, eu determino que tal instituição ou será entregue para adoção. Né? Tem acontecido também instituições que intermediam, né, a entrega de animais para outras pessoas. Então, tem que pensar nisso também. Né? Porque, na verdade, o meu desaparecimento pode significar a morte daquele animal com sofrimento. Né? Então, é necessário também se pensar nisso. Em planejar o que vai acontecer caso eu não esteja aqui e o animal ainda estiver. Essa é uma bela ideia, um testamento, né? Nomeando um tutor para o animal.
Christian, eu vou citar um fato que eu observei, assim, um casal se separou e uma das partes ficou com a casa, que tinha mais espaço, e consequentemente também com o cachorro. Depois ela vendeu a casa e aí não dava mais para ficar com o cachorro e vendeu o cachorro. E a outra parte ficou muito chateada porque ela não foi comunicada, não ficou nem sabendo. Quando veio a saber, né, o cachorro já estava distante, longe e tal. Existe como fazer essa previsão, assim, se a pessoa vier a se desfazer daquele animal, que precisa primeiramente comunicar a outra parte interessada? Com certeza. Se você permanece como coproprietário do animal, né, é como se você fosse coproprietária de um automóvel, né, guardadas as devidas proporções, claro. Né? Se eu quiser vender o nosso automóvel, se eu quiser vender o nosso carro, eu tenho que lhe consultar, porque nós somos coproprietários de um bem, eu não posso esbulhar, eu não posso vendê-lo sem lhe consultar, não posso praticar esse tipo de atentado contra a sua propriedade, contra a sua posse. Então é interessante deixar tudo escrito, né? É que você tem regras que têm que ser cumpridas. Esse caso que foi ao STJ é curioso porque o casal já havia se divorciado, já havia feito a partilha do patrimônio, né? E posteriormente surgiu o litígio sobre o animal. Então alguns comentaristas disseram, mas se o casal declarou que não havia mais nenhum direito a ser regulado, não poderia mais reclamar. Mas na verdade isso não é a interpretação mais correta, na minha opinião. Agora, se nós temos um animalzinho de estimação, né? Se ele é um elemento importante naquela família, alguns autores dizem isso, né? Se não há essa relação de afeto pronunciada, não é família multiespécie. É apenas um animal que está ali na casa, que não tem essa relação de afeto tão grande. Mas se existe isso, a importância de colocar tudo no papel é muito grande. Né? As pessoas têm um pensamento, eu não vou mexer com isso, eu não vou colocar isso no papel, eu vou deixar isso... a gente resolve na conversa. Nem sempre resolve na conversa. Nem sempre o ex-casal consegue manter uma relação equilibrada, sobretudo, historicamente, isso está comprovado, quando começam a surgir novos parceiros. Né? Então, de repente, minha esposa tem um novo parceiro e o cachorro está absolutamente afeiçoado pelo novo parceiro. E aí estão dizendo que eu não posso mais vê-lo, que ele tem um novo dono, coisa parecida. Então, o interessante de colocar no papel, de se fazer um bom acordo, de ter um apoio profissional, até multidisciplinar, né? Não estou falando só, contratem o advogado. Não é só isso, né? Às vezes tem um apoio de alguém especialista em comportamento animal para verificar como é que está a situação daquele bicho naquela casa ou na outra, né? A ligação com esse ou aquele parente. Então, uma ajuda profissional é importante. E buscar a homologação judicial do acordo, ou colocar isso na escritura pública, né, de dissolução do anel-estado ou dissolução do casamento, é importantíssimo porque, testando a regra lá, eu não preciso correr atrás depois. Né? A moça entregou o animal para uma criança. Eu posso entrar com uma ação. Eu posso pedir morrendo de pena de quem pegou o animal, mas, enfim, eu posso pedir uma busca e apreensão, eu posso entrar com uma ação possessória, né? Porque eu estou reivindicando algo que foi pactuado. Né? Então, eu conclamo assim, as pessoas, né, que têm esses animais, que têm essa relação, que deixem tudo muito bem escrito, deixem tudo muito bem documentado. Né? Porque na hora que precisar demonstrar para um juiz, até num caso de litígio, você tem o documento escrito, tem a regra escrita, o contrato de compra e venda do animal, né, as despesas lá no cartão de crédito. É bom guardar essas coisas. A gente não quer, né, parece papo de advogado que quer que todo mundo brigue. A gente não quer que a briga aconteça. Mas ela é uma realidade. Né? E uma das partes adotar uma postura covarde, pusilânime, né, uma postura mentirosa do outro lado, também é uma realidade. A gente costuma brincar que conhece os nossos parceiros na hora da separação. Não deixa de ser verdade. Aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa que era tranquila, vira uma pessoa do mal, uma pessoa que vai mentir, que vai querer inventar, né, historinhas e tal. Então, ter a documentação, ter a coisa escrita, chegar num acordo, cumprir o acordo, né, não descumprir é muito importante, né, para que a gente evite o conflito. O conflito custa caro, a gente sabe disso. Né? Estressa, demora. Né? Então, de repente, até tentar conciliar as partes antes, não é? Tentar fazer uma reunião com advogados, enfim, para tentar resolver melhor. Agora, em caso de conflito, quem tiver mais provas, quem tiver mais calçado, né, em documentos, em testemunhas e provas, talvez ganhe a questão, consiga convencer o juiz do seu direito.
E como se faz esse processo? Basta uma declaração de próprio punho? Tem que ter um reconhecimento em cartório? Tem que ser registrado em algum lugar? Os conflitos de família geralmente vão correr nas varas de família, né? O que tem sido decidido aqui no Tribunal de Justiça do DF, também em São Paulo, é que os conflitos sobre animais devem correr em vara civil. As varas de família não teriam competência ainda para enfrentar os casos da família multiespécie, né? Agora, no caso de aquisição de um animal, no caso de uma declaração pública de que aquele animal pertence à minha esposa e não a mim, um cartório de notas resolve. Eu posso comparecer a um cartório de notas, por exemplo, para reconhecer a união estável com a minha companheira ou com o companheiro. Eu vou ao cartório de, olha, o casal vive em união estável desde a data tal, já tem um imóvel, já tem um carro em comum e o Yorkshire tal, o poodle da raça, né, comprado no canil tal, que pertencia ao casal. Nada impede que haja uma declaração pública nesse sentido, feita perante um tabelião de notas, né? Isso vai servir como prova depois. As partes não vão fazer isso em geral, né? A prova vai acabar sendo testemunhal, a prova vai acabar sendo documental, WhatsApp, estou indo buscar o nosso cachorrinho nasceu, nossa, agora somos uma família completa, um tipo de print, né, de mensagem, que pode ser usado como prova depois, pode ser feita uma ata notarial no cartório de notas também desse print. Então isso tudo pode ser usado como prova depois. O vizinho, né, a funcionária da casa, o porteiro do prédio, são pessoas que podem testemunhar depois a favor de um ou outro membro do casal. Eu vi aqui, quem estava com o animal sempre era o seu Christian. O seu Christian era sempre ele que descia, ele que levava né? Mas às vezes isso acontecia porque eu tinha tempo, acontecia porque eu dirijo e minha esposa não, né? Eu tenho carteira e ela não. Então também o outro lado tem que ser ouvido sempre. Né? Não, o seu Christian, mas é porque ele era o dono do carro, ele que tinha tempo. Enquanto isso, a esposa dele estava trabalhando, mas quando ele viajava, quem cuidava do animalzinho era ela. Então, esse ping-pong, né, de provas e alegações vai ser levado ao juiz para que ele tome a melhor decisão. Christian, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania e eu agradeço também a você que nos assiste. Este programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, entre em contato através da Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.